A pressão estética persegue as mulheres desde a infância e a busca pelo corpo perfeito não é novidade. Mas o tema ganhou visibilidade após a cantora Sandy afirmar que não se sentia bonita e confortável sem maquiagem. Além disso, o Brasil é líder em cirurgias plásticas entre os jovens. São mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos por ano. Qual o problema disso? O problema é quando a motivação para a mudança vem de uma pressão estética terceira, que pode desenvolver nas pessoas transtornos alimentares, psicológicos, além de distúrbios da imagem corporal e problemas na autoestima. Para a gente falar sobre o tema, a gente conversa com a psicóloga Karine Salchenko e também a dermatologista doutora Ana Beatriz Schmidt. Sejam muito bem-vindas à nossa casa. Feliz Ano Novo! Obrigada. Coisa linda! Feliz Obrigada. Ano Novo, boa Feliz tarde. Ano Novo, obrigada. Quando a gente fala de beleza, né, eu acho que é uma coisa que todo mundo sempre fala e todo mundo quer estar bem. Até aí tudo bem, né? Tudo ok. Mas quando a gente fala dessa pressão que a gente tem visto, né, das pessoas, acho que a própria Sandy, né, quando ela abriu o coração dela e falou, nem na minha casa, às vezes, eu consigo estar sem maquiagem. Eu sempre estou arrumada porque eu cresci assim, né? E eu não me vejo mais. Quando a gente não consegue se enxergar, é algo um pouco sério, não é? É, porque essa questão ela é estrutural, né? Então, assim, nós somos criados sempre num outro modelo, né? Para percebermos-nos bonita a partir de um protótipo, de um padrão de beleza, né? E aí, assim, isso vai sendo reforçado ao longo do tempo, né? As redes sociais, as mídias de um modo geral também endossam de uma certa maneira, né? Isso é difícil. Doutora Ana deve saber bem disso, porque acho que as pessoas chegam no consultório, né, doutora? Ano novo, quero mudar, quero ficar linda igual fulana ou igual tal coisa, não é, doutora? É, todo dia, né? Então, não é? realmente, ainda mais hoje com redes sociais, eu quero ficar igual fulano, ciclano, beltrano, eu quero aquela pele daquele filtro do Instagram, enfim, isso realmente não é real, né? Então, a gente tenta, claro, tem casos que podem ser melhorados e a gente recuperar. Isso é saudável, né? É saudável esse autocuidado, a gente buscar se sentir bem, mas tem sempre aquele bom senso e temos que ponderar. O que você tem sentido mais, doutora? Ultimamente, acho que de 2023 para cá, eu tenho sentido, estava comentando com a Karine, que isso está mudando, começando a mudar. Que bom. Não vejo mais tantos pedidos de grandes transformações e a maioria querendo envelhecer bem, sem parecer muito estigmatizado, que fez alguma coisa. Porém, ainda tem bastante, acho que isso é uma transformação que vai começar a acontecer, está começando, mas não é a maioria, mas está vindo sim. Quando a gente fala do autoconhecimento, né, e eu acho que a gente tem falado muito isso no Santa Receita, é a gente se perceber. Quando a gente confia no nosso taco, né, para ser mais sincero, né, do que as pessoas pensam, é menos importante o que os outros falam. Mas como a gente vive num mundo onde as pessoas se acham no dever de dar opiniões, isso machuca. E dependendo da idade, por exemplo, a gente tem visto jovens com depressão, né? Jovens com ansiedade, jovens querendo se modificar, sendo que ela ainda não cresceu, o rosto da gente muda, gente, né? Com os anos, a gente vai envelhecendo, vai mudando, não se aceitando. Isso é algo muito prejudicial, doutora? Absurdamente prejudicial, porque a nossa imagem, ela vai sendo reforçada, ela vai sendo construída ao longo do tempo e vai sendo reforçada, endossada. O papel dos pais é fundamental, por exemplo, quando a gente está falando de criança, né? Porque a criança precisa sentir-se segura, capaz, né? E aí parece-me que nós vivemos um tempo em que a gente sempre tem uma opinião sobre o outro, né? Isso é absurdamente prejudicial nas redes sociais, quando a gente se sente à vontade de fazer um comentário indelicado, isso é terrível, né? Não se deve comentar sobre o corpo do outro, sobre a aparência do outro, né? Aí se diz assim, mas ele emagreceu, isso é bom. Não importa, né? É o corpo do outro, né? E a gente não sabe as circunstâncias disso, Exato. né? Às vezes é um emagrecimento porque está doente, às vezes porque porque está depressivo, está em alguma tristeza. A gente tem que saber como falar as coisas, né? Sim, perfeito. E acho que no consultório, doutora, você fala muitos nãos. Falo muitos nãos. Eu acho que até por isso ocorre um filtro
seletor natural, digamos assim, de pacientes, né? Eu não vou naquela doutora que ela não vai colocar a boca do tamanho que eu quero. Exatamente, exatamente isso. Então, eu falo, olha, não combina, né? Existem proporções, existem medidas que cabem, às vezes até a própria personalidade daquela pessoa. Então, tem pacientes que às vezes até cedo um pouquinho, mas porque cabe naquela personalidade, é uma pessoa mais ousada, né? Enfim. Mas tem pessoas que são mais discretas, olha, não vai combinar, às vezes, dessa foto que você está querendo igual, não vai ficar exatamente assim, o padrão de rosto é diferente, ou de corpo é diferente. Mas eu também ouço, mas é muito fácil quando você fala, doutora, mas você tem um padrão, né? A gente também quer. Então, claro, a gente pode buscar melhorar, eu acho que isso é muito válido. Eu sou um grande exemplo disso, porque eu realmente me transformei, principalmente na parte corporal, mas isso requer também hábitos, disciplina, que não só o profissional vai conseguir, e eu acho que a cabeça do paciente também tem que mudar junto. E a gente corre um risco, né, doutora, das pessoas, de repente, procurarem pessoas que não são profissionais para, de repente, executar uma cirurgia, porque a gente já viu casos, né? Sim. Olha, foi para o hospital, quase, né, uma cena de quase perder a vida porque fez uma cirurgia plástica num lugar que não era próprio, né? Sim. E isso deu problemas de saúde. Então, assim, isso acontece também das pessoas irem para voltar e falar, doutora, eu canto com arrependido. Coisas que são reversíveis, que é ótimo, mas tem coisas que não. Muito, né? Acontece muito, né? Digo, talvez um caso por semana, provavelmente. Um caso por semana. Provavelmente, sim. Então, Uau. eu vim aqui, daí eu não executei aquilo que a pessoa, né, que o paciente quis naquele momento. Eu procurei um outro profissional e aí, geralmente, algo, né, não deu certo 100% dos casos, praticamente. E aí, eu recebo de volta, graças a Deus, a grande maioria reversível, mas já recebi casos que realmente não tinha o que fazer, né, para reverter. E já recebi até pacientes, por exemplo, que fizeram um procedimento bem feito, foi bem executado, a cirurgia plástica, mas ela não se enxergava mais sem aquela gordurinha em excesso que ela tinha. Então, não foi necessariamente um caso que deu errado, um erro, e ela me procurou, como que eu consigo de volta a gordurinha que eu perdi? Mas como assim? Como assim? Né? A grande maioria, né, quer, olha, ficou tudo bem e tal. Não, doutora, mas eu não consigo agora me enxergar no espelho e não ver mais aquela gordurinha. Doutora, isso é um grande problema, não é? Porque a gente tem essa coisa de se olhar no espelho e não se ver, né? Principalmente, às vezes as pessoas, você tá ótima assim, mas você se vê grande, você se vê feia, você não sente a vontade. E tem essa coisa de, então tá bom, eu vou resolver isso, mas se a gente não tá bem com a gente mesmo, nada dá muito certo, não é? Eu costumo dizer que psicoterapia é um santo remédio para um monte de coisas, né? É que isso saindo da boca de uma psicóloga, parece que a gente está puxando brasa para o nosso assado. Mas autoconhecimento nunca é demais, né? Quando você tem domínio sobre si mesma, conhecimento sobre si mesma, eu acho que isso até faz sentido de se perceber-se diferente, de um outro modo, né? Talvez tendo passado por um procedimento estético e como é que você vai lidar com isso, né? Se esse procedimento estético faz sentido para você e não para agradar o outro, então o marido, a mãe, enfim, né? E assim, não tem por onde. O processo de autoconhecimento é só ele que vai te trazer esse benefício, né? Você tem sentido que as pessoas estão bem doentes disso, doutora? Olha, a gente tem vivido um tempo adoentado, né? Eu acho que a gente, o consultório, ele tem um perfil, assim, muito, muito clássico. Eu atendo mulheres, acompanho mulheres e tenho percebido, assim, que tem havido uma reflexão sobre a imagem, sobre o papel da mulher na sociedade, o que eu acho, assim, muito rico para o nosso tempo, mas ainda o desconforto, e desde criança, né? Crianças, assim, dizendo, mas eu não posso comer, eu vou engordar, isso não é legal para mim, né? É um então, peso assim, grande, né? Um horror, né? A mulher carrega isso, né? Tudo isso. De não pode ser gorda, de não pode engordar nem um pouquinho, de não comer isso aqui que dá celulite. Não pode ter cabelos o seu cabelo não pode ser branco. Ruga, né? Exato. E a gente vai buscando uma certa perfeição que não existe, porque não vai estar nada bom, né? Não existe, não né, tem doutora? Como tá 100%, né, tudo daquela maneira.
Então, eu acho que é o que a gente estava até também conversando antes, tem que buscar esse bom senso, buscar um cuidado contínuo e constante, que pode ser, né? Hoje em dia eu escuto bastante assim, mas é muito jovem. Depende. Se a gente está buscando uma prevenção, a gente está buscando depois dessa colheita lá na frente, a gente tem que plantar mais cedo, né? Então, realmente, os cuidados começam mais cedo, porém de uma forma mais constante e pequenos detalhes para manter-se bem. Boa, a gente tem que pensar e nos reavaliar. A gente até fez uma matéria da Lelê muito boa aqui, das pessoas se olhando no espelho, né? E muita gente chora e fica sensível porque a gente não se vê, né? Mas acho que o pior da gente não se ver é a gente ter ao nosso lado ou ao redor pessoas que fazem o grande esforço de nos prejudicar em relação a isso. A gente vai assistir agora um depoimento e depois a gente conversa sobre esse assunto, que é da Débora. Vamos ver. Bom, a pressão estética é algo que sempre existiu. Nas revistas, nas grandes marcas, sempre vimos um padrão de corpo, um padrão de pessoas no estrelato, como protagonistas. E as redes sociais hoje potencializaram essa cobrança, sobretudo para as mulheres. São muitas fotos, hoje em dia exigem que a mulher não tenha celulite, né? Que a mulher tenha aquele corpo dito perfeito, que a mulher tenha aquele corpo com o dito peso ideal. Hoje em dia as redes sociais fornecem filtros, né? Porque é para você mudar ou uniformizar o seu tom de pele, mudar o formato da sua boca, que diz realçar a sua beleza, quando na verdade elas estão sim impondo um padrão. Então, como lutar contra isso? É você se conhecendo, é você sendo o seu próprio padrão de beleza e se sentir bem diante de quem você é, de você se olhar e se reconhecer em quem você é. Mudar, hoje falamos muito da aceitação, mas a aceitação não deixa como tá, e nós devemos sim viver em constante mudança, em constante evolução, mas não para se adaptar a um protótipo perfeito que criam de beleza, mas para que a gente possa se sentir melhor no nosso corpo. Então, nas minhas redes sociais eu faço inclusive uma campanha contra os filtros do Instagram. Eu não uso filtro, eu uso pouquíssima maquiagem. Meu cabelo é natural. Eu acho que você tem que ser natural mesmo, você tem que se gostar, porque uma maquiagem, ela não esconde, ela pode esconder por algum tempo uma imperfeição da pele, mas ela nunca vai esconder a sua realidade. Então, se adaptar e reconhecer a sua realidade, olhando para você com mais amor, apreciando as suas diferenças, reconhecendo o seu padrão de beleza, fazendo o seu padrão de beleza com autocuidado, com amor próprio, exercitando a sua autoestima, é a melhor maneira de fugir desses padrões aí que criam e que muitas vezes são inatingíveis, né? Na verdade, são padrões criados hoje por inteligência artificial, Photoshop, muitas edições, muitos filtros, então fuja disso, reconheça-se, cuide de você e se ame mais. Eu acho que essa é a fórmula perfeita para fugir aí desses padrões e toda essa pressão estética criada aí. Muito legal o que a Débora falou, né? Ela falou várias coisas interessantes ali. E uma delas que eu acho que a gente tem que, né? Quando a gente milita demais, a gente limita também demais as coisas, né? Todas as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem, que elas se sintam bem. Não significa você aceitar. Eu estou fora do peso, vou ficar assim mesmo. Não, se isso está prejudicando sua saúde, você vai emagrecer, fazer um exercício físico, né? Eu quero tirar essa ruguinha, quero fazer um tratamento. Ok, você pode fazer quando você quer, né? A diferença tá aí, não tá? Com certeza. Acho que a gente tem que buscar isso, né? Tá me incomodando, né? Procura um profissional capacitado, analisa se realmente aquilo é cabível ou não e vamos melhorar. Não, né? A gente não precisa ser contra as melhorias que as tecnologias e a ciência veio, né, para nos presentear, mas sem exageros, sem colocar sua saúde em risco e também sem ficar numa zona de conforto. Né, sou assim e vou permanecer assim, e às vezes isso não é realmente um hábito ou uma característica tão saudável. Tão saudável. Quando a gente
tem esse insight, doutora, a gente melhora muita coisa na nossa vida. Eu acompanho, nesse trabalho de acompanhar mulheres e perceber essa caminhada de autoconhecimento, isso é libertador, né? Quando se faz por você e não para atender uma solicitação do outro, é realmente libertador. E eu vejo que essa questão de que lançar mão de uma tecnologia, de um procedimento para estar bem, ótimo, né? Nós conversávamos nos bastidores justamente sobre isso. Até que se existe tecnologia e existem procedimentos para nos deixar melhor, ótimo, né? A grande questão é a que preço isso tem sido feito, para quê, qual é o objetivo final, para agradar a quem, né? Então, acho que essas são questões, assim, basilares para a gente poder refletir sobre os procedimentos estéticos, a questão da aparência, né? Quando a gente fala de amor próprio, parece algo muito simples de ser falado, né? Mas é algo desafiador para a gente fazer. Várias vezes eu lembro, por exemplo, de ir na praia, e até hoje eu tenho isso, não vou pôr biquíni, porque eu não me sinto bem, porque as pessoas vão olhar, porque, né? E aí você fica preocupada com aquilo. Eu não vou sair de casa hoje porque eu não tô legal, a minha aparência não tá bem, e de repente como as pessoas vão me ver assim? Elas não podem me ver tristes ou não podem me ver sem uma maquiagem, né? Vamos supor. E isso vai aumentando na nossa cabeça e vai deixando você... Daí tem horas que você fala, não, vamos resolver isso aí, que para com isso, né? Você é você e você vai ser sempre assim, que é o que ela disse, a maquiagem, ela vai melhorar você, mas ela não vai fazer você de uma outra pessoa. Mas pra gente ter essa coragem, é necessário às vezes a gente fechar um pouco os nossos olhos e os ouvidos, porque a gente vê, né, viu a Paola Oliveira há pouco tempo atrás, uma mulher lindíssima, né, uma mulher inteligente, uma mulher que sei lá, ela inspira muitas mulheres, tendo uma avalanche de reclamações porque ela tinha engordado, né? Você está gorda para isso. Como é que a gente lida com isso, doutora? Quando você comentou sobre a Sandy, eu estava lembrando de uma série de mulheres famosas que lidam com essa questão da aparência, né? Acho que justamente por conta dessa questão de as redes sociais permitir essa coisa de ir comentar sobre o corpo do outro, né? E nós, mulheres, por conta de... como se os nossos corpos fossem fachadas, né, para ser contempladas e para ser, infelizmente, muitas vezes tocadas, né? Então, isso é realmente muito sério. Mas é que a gente vive num conjunto de crenças em que a mulher parece ocupar esse lugar, né? E isso tem um nome específico, né? Mas a mulher parece ocupar esse lugar de ser criticada. Então, assim, mulher, então o corpo dela pode ser falado da aparência, né? Só que a gente precisa quebrar esse ciclo. E esse tipo de debate contribui muito, né? Porque acessa as pessoas e diz assim, não, você não precisa comentar sobre o corpo do outro, ainda que você ache bonito, ainda que ele tenha emagrecido. E a Preta Gil, passando por um câncer, emagreceu e as pessoas disseram, nossa, você tá linda, né? Ela estava doente, né? Ela estava doente. Então, acho que isso faz parte do nosso mundo, do nosso lugar de mundo, do nosso sistema de crenças. Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso. Até que ponto essas questões determinam sobre a nossa vida, né? Com certeza. Doutora, o que é saudável? Saudável, né? Claro que é um conjunto de atitudes, né? Não é hoje em dia só necessariamente estar livre de uma doença, porque às vezes a gente tem que estar realmente com a saúde também mental em dia e ter hábitos de vida realmente que a gente, né, é sabido que é saudável. Se alimentar bem, dormir bem, tomar bastante água. Mas eu acho que também a gente se sentir bem, a gente ser feliz, a gente transmitir isso para outras pessoas, a gente tentar iluminar o dia das pessoas, né, fazer com que, né, quem esteja ao nosso redor se contagie também de uma energia boa. Eu acho que é uma soma de tudo isso. Com certeza, porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente passa isso para as pessoas e a gente fica bonito, viu, minha gente? Essa é a maior iluminação que a gente pode ter na nossa vida. Mais do que qualquer glow, do que qualquer outra coisa que tem qualquer aí. filtro. Qualquer filtro de internet. Obrigada por hoje. Sejam sempre bem-vindas. Acho que é um assunto que a gente precisa falar sempre. E nós, mulheres, vou falar para vocês uma coisa, me desculpem a sinceridade, mas é algo simples da gente mexer. Sabe por quê? Porque geralmente a maioria dos comentários são de mulheres para mulheres. Então, só a gente se colocar naquele lugar. Será que eu gostaria de ouvir isso?
pensa antes de você escrever ou comentar qualquer coisa, viu? Aproveite e vamos seguir as doutoras na internet, ó, doutora, aqui, Karine, tá certo? Salchenko, é muito chique esse nome, né? Chique, Não né, é? gente? Achei chiquérrimo, tá aparecendo aí pra você. E o da doutora Ana é doutora Ana Schmidt, tá aparecendo também, @clínica Ana Schmidt, todos os contatos. Um beijo, feliz ano Obrigada. novo pra nós, Feliz ano novo. viu? Que Feliz sejamos ano novo. belos na nossa essência, sempre, Assim não seja. é? Assim.